4 conselhos a partir do texto bíblico para termos um ano abençoado, para vivermos o novo de Deus. Porque tem diferença, viu? Entre o novo de Deus e o novo do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, que é novo, vai ficar velho. Queridos irmãos e irmãs, você que está celebrando conosco, nós estamos iniciando mais um ciclo na nossa vida, chamado Ano Novo. Sabemos que existencialmente nada está novo debaixo do céu. Mas por que é importante o fechamento de um ciclo e o início de outro? Por que ontem, certamente todos nós vivemos uma virada de ano, com festa, com abraço, com esperança, porque nós seres humanos precisamos ter tempos marcados. O tempo ajuda a organizarmos a nossa vida. Tanto é que nós contamos meses, semanas, horas, e nós vamos dividindo aí o que nós fazemos com a nossa vida. Se não muda tanta coisa assim, tirando um 2 e colocando um 3, por que é preciso começar um ano e que deve ser novo? Porque a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes têm que construir diariamente um ano novo. Se nós pensarmos bem, claro que nós falamos feliz ano novo, mas se você conversa com alguém que já foi e ainda continua sendo, né, dependente de álcool, de droga, de alguma coisa, né, ilícita, e ele começa a fazer o tratamento numa clínica, ele fica lá 9 meses e depois ele sai. 9 meses é um número simbólico que significa também um ciclo. Ele está sendo gerado de novo, gestado de novo. Então ele nasce e ele então volta ao convívio. E se você pergunta para ele assim, então você não vai beber nunca mais? Você não vai fumar nunca mais? Ninguém responde, não. Eles vão dizer, não, é por hoje. Eu vivo cada dia. Hoje eu não vou. Hoje eu vou viver o melhor dia que eu posso. Quando amanhã se tornar hoje, eu terei cuidado disso. Eu penso que é um pouco disso que nós deveríamos aplicar na nossa vida para termos um ano novo. Como? Fazendo uma sequência de dias novos. Nós temos apenas o hoje, nós temos apenas o agora. Então este dia que nós temos, é aí que nós devemos ser pessoas novas, fazer as coisas de maneira renovada, tratar as pessoas de uma maneira diferente, como foi no tal ano passado. E o que passou, deixa que passe, porque você não terá uma vida nova no ano novo, carregando consigo coisas velhas. Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos, senão ele vai arrebentar o odre, você perde o odre e perde o vinho. Não se coloca em roupa velha um remendo novo, porque ele vai aumentar o rasgo e você ainda perdeu a roupa nova. E falando para o judeu, Jesus disse assim, quem bebe vinho velho não quer vinho novo, porque eles vão dizer, o vinho velho era melhor. E se nós formos às bodas de Caná, você vê que o vinho novo, o que veio depois, é que tem qualidade. Tudo isso tem a ver, meus irmãos, com o nosso novo ano na espiritualidade. Viver o novo de Deus. Deus tem para nós coisas novas. Deus tem para você coisas novas. Mas nós precisamos abrir o coração, aceitar a novidade que vem de Deus. Neste dia 1º de janeiro, nós estamos encerrando hoje a 8ª de Natal. A igreja celebra do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro, como se fosse um dia só, o dia do nascimento do Senhor, por isso se chama 8ª, são 8 dias que a igreja festeja o nascimento do menino, e hoje, 1º de janeiro, a igreja nos coloca a celebração de Maria, Mãe de Deus, Maria Theotokos. Ela gera não apenas o homem Jesus, mas ela gera o Filho de Deus. E se ela é mãe do Filho de Deus, ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus Pai Criador. Eu já vi pessoas que não creem na devoção a Nossa Senhora dar uma rasteira tão simples e muito católico desinformado que não sabe responder. Eles vão chegar e vão dizer assim, você fica rezando aí essa Ave Maria? Você vai dizer, não, eu rezo a Ave Maria. A primeira parte da Ave Maria, ela é bíblica, ela está na Bíblia. Primeiro, o que o anjo disse a Nossa Senhora, depois as palavras de Isabel. Então a primeira parte é uma oração evangélica. Então os evangélicos deveriam rezar pelo menos a primeira parte, porque está na Bíblia.
A segunda parte, você precisa entender que Nossa Senhora, quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, e eles vão perguntar, quem que existe primeiro, Deus ou Maria? A gente responde, não, é Deus. Então como que Maria pode ser mãe de Deus? Deus que criou o mundo, Deus que fez tudo. Por que você fala aí que Maria é mãe de Deus? Esse negócio está errado. E tem gente que não sabe responder. É porque Maria não é mãe de Deus Pai, Criador. Ela é mãe de Deus Filho, Redentor. E quem é Jesus Cristo? O anjo disse, o Emanuel, que é Deus conosco. Maria é mãe de Jesus, e ela é mãe de Jesus todo. Então se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Houve uma formatura em São Paulo, onde um tenente-coronel do exército estava recebendo as honras lá de general. E a mãe dele, muito idosa, pôde ver o filho chegando aí no topo das honras militares. Eu não sei o nome do general, vamos supor que é Rodrigo. Aí, o general Rodrigo foi chamado e pediram, por favor, onde está a mãe do Rodrigo? Por favor, coloca uma cadeira aqui para essa senhora. Tá bom. Onde está a mãe do general? Não, a senhora não é mãe do Rodrigo? Não, mas o Rodrigo é o general. É verdade. A senhora é mãe do Rodrigo, a senhora é mãe do general. Como que você vai separar a mãe do homem da mãe? E as pessoas separam com facilidade. Não, Maria é mãe só de Jesus homem. Ela não é mãe de Jesus Deus. Ela gerou só o homem Jesus. Isso é uma heresia que já foi combatido pela igreja no século III, chamado adocionismo. Falando que Maria gerou o homem Jesus e Deus o adota como filho. Isso não confere a teologia bíblica. Jesus que nasce, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. E Maria, sendo mãe de Jesus, ela recebe o título de mãe de Deus. Ou Jesus é filho de Deus, ou a salvação na cruz não aconteceu. Porque quem pecou foi o homem. Então o homem deveria morrer na cruz. Só que o homem é pecador. Então quem deveria morrer na cruz? Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. O que Jesus faz? Jesus reúne em si a humanidade e a divindade. Como homem, ele nos redime. Como Deus, ele nos salva. Então Maria, ela é mãe de Jesus Cristo. Ela não é mãe só de Jesus, ela é mãe de Jesus Cristo. Cristo, Cristós, Filho de Deus. Por isso que a igreja celebra hoje Maria, mãe de Deus. E no evangelho que nós escutamos, ele começa falando dos pastores. Os pastores ouviram as maravilhas de Deus e eles foram às pressas a Belém. Aqui é um conselho, o primeiro conselho, para que nós tenhamos um ano novo de verdade, para vivermos o novo de Deus, escutar a palavra e ter pressa para praticá-la. As pessoas escutam a palavra, mas nem todos têm pressa de praticá-la. Claro que não foi assim, mas se fosse hoje, talvez os pastores não tinham chegado em Belém até agora, porque tudo que é para Deus é para depois. Depois eu rezo. Depois eu leio Bíblia. Depois eu me confesso. Depois eu vou à missa. Aí os anjos, com toda alegria, deram notícia para os pastores: olha, nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em faixas, deitado na manjedoura, com Maria sua mãe. E o evangelho começa daí. Os pastores foram às pressas. Não, eu vou amanhã. Eu tenho uma soneca primeiro. Você vai primeiro, vê como que está o negócio lá, você me conta, se tiver bom eu vou também. Não, eles tiveram pressa de cumprir a palavra, uma palavra angelical. Então o primeiro ponto para que nós tenhamos um ano novo, para vivermos as novidades de Deus, é ter pressa para aquilo que é de Deus. Porque nós temos muita pressa para aquilo que é para nós, mas aquilo que é para Deus, as pessoas são um pouco lentas. Nós vemos, claro que isso não é bom que aconteça, mas quando eles estão liberando vagas numa empresa, ou o jogo agora na loteria da Mega, né? Ou talvez um concurso que irá passar os primeiros, as pessoas chegam na fila, do outro dia 8 da manhã, 6 horas da tarde, tem gente na fila. Tem gente que vai dormir ali, porque ela precisa daquilo. Eu preciso dessa consulta, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa vaga. Mas quando as coisas são de Deus, as pessoas têm preguiça. Fica para depois. Então a primeira coisa que nós aprendemos com os pastores é ter pressa para as coisas que são de Deus. Segundo,
falar de coisas boas, transformar a sua boca num manancial de graça. Desculpe aqui a palavra, é só para você ver a profundidade. A sua boca, ela pode ser uma latrina ou ela pode ser um manancial de graça. Você vai escolher que tipo de boca que você quer ter. E você sabe muito bem o que está numa latrina. E você entende muito bem o que sai de um manancial de bênção, um manancial de graça. Porque a palavra diz que os pastores viram o menino porque tinham pressa, e eles contaram a Maria o que eles viram e ouviram. Bons mensageiros. Evangelium, evangelho, boa nova. Como é bom você conversar com uma pessoa otimista. Como é bom você conversar com pessoas que não ficam só falando mal dos outros. Como é bom você conversar com as pessoas que destacam as suas qualidades. Como é bom você ter do seu lado uma voz que te coloca para frente e te anima numa caminhada. Então esse é o segundo ponto. Se o primeiro é ter pressa para as coisas de Deus, o segundo é que a sua boca seja uma boca angélica, um manancial de graça. Falar bem, falar coisas boas, anunciar boas notícias. Agora nós temos a presença de Maria. Maria, que é o terceiro ponto, ela faz duas coisas que nós precisaríamos fazer esse ano todo, todos os dias. Lembra lá do que está em recuperação depois dos 9 meses para largar o seu vício? É por hoje. O que nós deveríamos fazer todos os dias está no versículo 19. Quanto a Maria, guardava esses fatos e meditava sobre eles no coração. Eu não quero falar para você os verbos em português, porque em português o verbo aqui fica muito pobre. Vamos ao verbo em grego. Quando você lê este texto no grego, o verbo guardar, que aqui é traduzido por guardar, ele seria um verbo mais ou menos em juntar riquezas. Como é? Juntar tesouros. Entesourar? É isso aí. Juntar riqueza. Maria, ela guardava no seu coração o quê? Tesouros. O que é que Maria guardava no coração? E o que a gente guarda no coração? Vou te dar só um cutucãozinho, viu? Faz para a pessoa 99 coisas boas, e veja quantos dessas ela guarda no coração. Faz para a pessoa uma coisa ruim, você vê o que ela vai guardar no coração? As 99 desaparecem. Ela não guardou o que deveria ser guardado, e ela entesourou porcaria, coisas sem valor. Maria, quando fala que ela guardava as coisas no coração, ela guardava o que tem valor. Ela guardava o que fazia bem para ela. Ela guardava a manifestação de Deus. Coisa ruim deixa. Você não vê na palavra Maria reclamando: "Nós, José, ninguém nos acolheu, hein? Ô povo, nem..." Maria não é desse tipo. Por isso que ela era feliz. Coisa ruim ela não guardava, ela entesourava coisas boas. Tinham 2 amigos que foram passear na praia. Aí estavam conversando lá um assunto, cada um pensava diferente, e um ficou esquentado e deu um soco na cara do outro. O outro falou assim: "O que é isso, hein? Nem dialogar você sabe, hein?" Pegou um pedaço de madeira e escreveu na areia assim: "Aqui meu amigo me deu um soco na cara." O amigo ficou meio... Depois arrepende, né? Mas depois do soco já foi. Aí eles estavam subindo umas rochas para ver as ondas. O primeiro subiu, esse que levou o soco na cara perdeu o equilíbrio. O amigo estendeu a mão, segurou e puxou. Ele pegou o canivete, escreveu na pedra: "Aqui meu amigo me salvou a vida." Aí o amigo perguntou: "Que coisa? Por que na hora que eu te dei um soco você escreveu na areia, e agora que eu te salvei a vida você escreveu na pedra?" Ele falou assim: "Porque a areia já não tem mais, ó. A onda já apagou, mas isso aqui eu quero guardar." A gente faz o contrário, não é? A gente escreve as coisas boas da vida na areia do esquecimento, e aquilo que não presta a gente escreve na pedra para não esquecer. Maria nos ensina a entesourar coisas boas, a guardar coisas boas, e coloque na sua cabeça para você ser mais feliz. Se você quiser se relacionar com pessoas perfeitas, você vai se relacionar só com o seu anjo da guarda. Você não vai se relacionar com mais ninguém. E mesmo assim, se você falar para o seu anjo da guarda: "Você vai se relacionar só com gente perfeita?" Só de você perguntar isso, sobe e te larga sozinho também. Fala: "Não, você também é cheio de defeito." Aprenda uma coisa, repita comigo: as pessoas falham. As pessoas falham. Este ano as pessoas vão falhar. Este ano as pessoas vão falhar. Eu tenho que aprender a escrever na areia.
Agora fala com quem está do seu lado, que é seu amigo, seu marido, seu namorado, sua família. Fala assim, ó, mas coisas boas que você já fez, eu vou escrever na pedra, viu? Fala aí. Na pedra, né? O que significa isso? Eu não vou esquecer. Gente, quando a gente lê o texto, Maria guardava, não dá para a gente entender isso aí. Mas o verbo guardar é sem tesourar. Guarde na sua vida o que tem valor. Guarde dentro de você o que o dinheiro não compra. Que o que o dinheiro compra, estragou, você compra outro. O que o dinheiro não compra, se você perder, não vai voltar. Guarde isso. Guarde pessoas, família, sentimentos, momentos no seu coração. E Maria não apenas entesourava, vai dizer aqui que Maria também meditava. Esse verbo é mais bonito. O verbo meditar em grego que é usado aqui, é um verbo usado para peças, para montar peças, peças que se encaixam. Para você entender, é como se Maria estivesse montando o quebra-cabeça da vida. O quebra-cabeça da vida. Nós estamos hoje recebendo um quebra-cabeça todo desmontado. Ele tem 365 peças. Cada dia você vai colocar uma peça. E você vai ver o quadro completo que dia? Dia 31 de dezembro. Hoje eu posso dizer que eu posso contemplar o meu ano de 2022. Ontem eu pus a última pecinha. Aí eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que eu posso repetir aqui, o que eu quero deixar de cá, o que eu aprendi com os erros. Não sei se você conhece alguém que tem o costume, pessoas que montam quebra-cabeça de milhares de peças. O ideal que tem esse hobby, pelo menos a pessoa me disse, falou, padre, comece com um de 500 peças. O senhor pega depois um de 2.000. Pega um de 3, pega um de 5, vai aumentando. Tem até de 10.000, 20.000 peças. Você leva tempos. Porque quanto mais você monta, você vai pegando um macete do negócio. Então tem os segredos do negócio. Meu irmão agora parou com esse costume, porque não está dando lugar de pôr tanto quadro. Mas ele, com a esposa dele, a Carol, eles gostam de montar quebra-cabeças assim. Então depois que eles montam num tablado, parece, põe vidro, né? Então lá em casa já tem uns, na casa dele, falou, tá bom, não fico comprando mais não, né? Eles estão comprando para mim uma bacia de São Pedro, mas não montaram ainda não. Falou, você quer montar? Eu falei, eu não, monta para mim, põe no quadro e me dá. Muita peça, misericórdia. Quando você chega na casa de alguém, entenda o exemplo, que a pessoa está começando a montar um quebra-cabeça, e você não viu a tampa do quebra-cabeça, porque na tampa está a figura lá, você está vendo só as peças na mesa, eu duvido que alguém acerte. Muito difícil. Você pega uma pecinha, você não vê nada. Mas onde que encaixa isso aqui? Calma, à medida que os dias vão passando, as pecinhas vão se encaixando. Então era isso. Entendeu o que Maria estava fazendo? Ela estava dando tempo para entender o que estava acontecendo. Ela não tinha pressa. Se Maria tinha pressa, é pressa de amar, pressa de servir a Deus. Se você confia no Senhor, você não vai ter pressa, porque as peças vão se encaixando à medida que os dias vão passando. Há momentos da nossa vida que vão surgir algumas pecinhas que parece que não se encaixam. E algumas pecinhas que nós não gostaríamos de ter no ano passado. Essa pecinha eu queria não ter. Esse dia aqui foi um dia muito triste. Esse dia foi um dia difícil. Mas se você renega esta peça, no quebra-cabeça pronto, tem uma família muito amiga, tempos que eu não visito, talvez vai chegar até ela a mensagem, né? É a família da Aurélia, o Prio, de Carmo do Cajuru. Quando eu fui padre lá, eles eram do conselho. A Aurélia montou as bodas de Caná, um quebra-cabeça enorme, mas bodas de Caná como se fosse em Portugal, com personagens portugueses. E uma peça não veio, faltou uma peça. E ela de propósito deixou aquela peça sem colocar para ser um assunto, né? São muito agradáveis e o quadro está na sala dela lá. Todo mundo que chega só olha para o quadro, qual é a primeira coisa que a gente vê? A peça faltando. Não existe na sua vida peça faltando e nem peça sobrando. O que vai acontecer de hoje até 31 de dezembro é preciso que aconteça para que você complete o quebra-cabeça da sua vida. Para como que eu vivo isso aí? Guardando esses fatos e meditando no seu coração as coisas que te acontecem. Deixando de ser um vulcão e se transformando num arbusto que se deixa levar pela brisa que é o próprio Deus. Se você começa a pensar mais naquilo que as pessoas te dizem, naquilo que as pessoas fazem com você, naquilo que você esperava e que as pessoas não fizeram, você vai entender que tudo tem uma lógica. Tudo acontece por um motivo. Na vida
nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Na vida, nada é em vão. Ou é, ou é lição. Se não é bênção, aprenda, é lição. Mas não vai acontecer só coisa boa, não. Não vai acontecer só coisa boa. Mas a notícia boa é que não vai acontecer só coisa ruim também. E aconteça o que acontecer, aprenda com Maria. Entesoure o que pode ser entesourado, deixa o que não te acrescenta e vá devagarinho montando o quebra-cabeça da sua vida. Tem uma lei, quem mexe com neurociência aplicada, a lei é assim. É uma lei boa para todos nós. Tudo que vier é bem-vindo. Eu deixo que venho, eu deixo que venha. Se for bom, eu deixo que fique. Se for ruim, eu deixo que vá. Tudo que vier, eu deixo que venha. Se for bom, ficará. Se não for, irá. Assim você terá um ano novo de verdade. E o último ponto, que os pastores voltaram não reclamando da vida. Eles voltaram glorificando, louvando a Deus. O quarto ponto, para a gente ter um ano novo de verdade, é ter uma boca que glorifica a Deus. Uma boca que louve a Deus. Preste atenção em você mesmo. Até no nosso Luz e Vida nós temos a pulseirinha da gratidão. Isso aqui é para lembrar que nós precisamos parar de reclamar. Quando você reclama, você está clamando de novo coisas para você reclamar. Ré é de novo, recomeçar, começar de novo, renovar, tornar novo o que ficou velho, rememorar, fazer lembrança o que já aconteceu, reclamar, clamar de novo o motivo que eu estou chateado. Por isso que uma pessoa que reclama demais, olha a vida dela é mais difícil. Uma pessoa que reclama muito, as coisas dão muito errado para ela. Então você tem que trocar as coisas. Como, padre? Glorificando e louvando a Deus. Sendo uma pessoa mais grata, uma pessoa mais leve, uma pessoa que sabe meditar, entesourar e depois falar. A gente vive assim, a nossa vida é melhor. Então vamos lá. Vamos ver quem tem boa memória e quem vai aplicar em 2023 os conselhos do Evangelho de hoje. 4 conselhos a partir do texto bíblico para termos um ano abençoado, para vivermos o novo de Deus. Porque tem diferença, viu? Entre o novo de Deus e o novo do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, que é novo, vai ficar velho. Você vê a mamãe com o neném no colo, tem ali lá atrás, com o nenenzinho. Aí você passa sem vê-lo algum tempo. Quando você olha, cadê o neném? Sumiu. Já está correndo e andando. Aí você fica mais um tempo sem ver. Quando você olha, cadê seu filho? Já foi para a escolinha. Ó, você fica mais um tempo sem ver. Cadê seu filho? Está acampando com os colegas. Não, mas passa o tempo, hein? Na hora que passa o tempo, cadê seu filho? Está com a namoradinha ali, ó. Ó, aí você piscou, ó, o convite de casamento. Somente quem já viveu o que eu estou dizendo sabe o tanto que o tempo passa. E o tempo vai continuar passando até que aquele bebezinho vai virar um idoso, uma idosa. Você compra hoje um celular novo, começou o ano com um celular top dos top. Top das galáxias, começou lá. Vai durar, meu filho, pouco tempo. A hora que você está lá achando que você está com o top, eles vão lançar um melhor. E quando eles lançam o melhor, já tem uns 3 melhores guardados. Você compra hoje uma coisa novinha, passa um tempo, já estragou. Por quê? Porque as coisas do mundo são assim mesmo. Aquilo que é novo hoje não será amanhã. Mas quando eu falo para você do novo de Deus, o novo de Deus ele permanece. A palavra de Deus ela permanece. Então não é para você começar 2023 vivendo o novo para terminar correndo do velho. Cuidado, viu? Cuidado! Quem termina um ano reclamando está plantando para que um próximo ano repita o processo. Quem terminou o ano assim, nossa, esse ano vou te contar, viu? Deus que me livre. Ou 2022 pesado, vamos ver agora 2023. Esta pessoa falou a mesma coisa em 2021. Deve ter reclamado em 2020, deve ter chorado em 2019, deve ter brigado em 2018, foi chato pra caramba em 2017 e vai voltando. Quando é que vai ser o seu ano? O seu ano. Se você não mudar, meu filho, vai ser aquele ano lá na sua lápide da sua morte. Esse é o seu ano. Aí vai ficar gravado lá, ó. Viveu, morreu. E entre os dois, fez nada que preste. Viveu e morreu. Essa é uma historinha que tem portuguesa, né? Que eles falam que nos túmulos portugueses eles escrevem muita coisa. Cada um manda um bilhetinho, aí eles reúnem tudo aquilo e fazem uma vida. Então eles colocam assim: nasceu e põe a história da pessoa. Aí morreu.
Aí tinha alguém que viveu uma vida que não fez nada que preste. Aí no túmulo dele estava assim: nasceu, tudo em branco, morreu. Não pode ser a nossa lápide, né, meus irmãos? Imagina. Ah não, mas tadinho, ele morreu no ano que ele ia arrebentar. Ele morreu no ano que ele ia mudar. Ele morreu no ano que ele ia perdoar. Ele morreu no ano que ele ia ser um marido melhor, um pai melhor. Morreu, né? Morreu. Então, ontem eu falava sobre a corda, que a corda tem princípio, meio e fim. O princípio já foi, o fim está chegando. Então vamos viver o melhor meio que nós podemos. É o que nós temos. E quais são os 4 conselhos para vivermos o novo de Deus? Eu passei os 4 aqui. Qual foi? Quem lembra aí? Primeiro conselho: ter pressa para com as coisas de Deus. Segundo, ter uma boca positiva, falar coisas boas. Terceiro, entesourar no coração e formar o quebra-cabeça da vida, guardar as coisas no coração. E quarto, ter uma boca que louva, que agradece, que glorifica, abrindo mão da reclamação. Meus irmãos, não tem como o seu ano ser ruim se você aplicar na sua vida os 4 conselhos do Evangelho que ouvimos. E por último, pegue aí a primeira leitura, que é uma bênção. É uma bênção. Nós queremos ter um ano abençoado. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Araão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: hoje o Senhor não está falando mais a Moisés. Ele está falando para quem? Eu leio assim: o Senhor falou ao padre Christian dizendo, ele está falando a você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu namoro, abençoe o seu estudo. Há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas palavras. Claro que você não vai ficar dizendo isso alto, porque nem todos aqui têm facilidade e nem é necessário que o faça. Eu faço muito, né? Bença, padre, Deus abençoe. Deus abençoe. Esses dias mesmo, lá em Itaúna, eu fui sair para comprar um vinho. O pessoal queria fazer sangria, delícia sangria. Aí eu fui comprar o vinho, aí a mulher me viu de longe e falou assim: ei, padre! Aí eu levantei o vinho para ela: ei, aí para levantar, né? Porque vinho e padre, bons companheiros, né? Falei: ei, a sua bênção! Falei: Deus abençoe! Aí já falou: seu padre, você não fica com vergonha? O pessoal te gritar, te chamando o senhor de padre e pedindo bênção? Não, eu tenho vergonha, você está chamando para pecar. A pedindo bênção, meu filho, ele grita de um lado, eu berro do outro. Você não precisa chegar em todo lugar: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não, deixa isso. Mas no seu coração, você deve fazê-lo. Não deixe de fazê-lo. Depois você vai sentar comigo, você vai comentar o que vai te acontecer. Marque o dia, a partir de amanhã, em silêncio. Toda pessoa que chegar perto de mim, eu vou pensar assim: Deus abençoe. Depois nós vamos marcar na agenda. E você vai ver o que começa a te acontecer. Porque aquele que abençoa, ele começa a ser abençoado. Aquele que ama, ele começa a ser. Aquele que perdoa, ele começa a ser. São Francisco ensina: é dando que se recebe. Então a gente tem que oferecer. Então no seu coração, chegou lá no seu trabalho, viu o seu patrão, em vez de você falar: oxe, morreu no Réveillon. Não fala isso não. Não. Ele pode ser um patrão cruel. Você vai olhar e vai dizer no seu coração assim: olá, tudo bem? Não tive com o senhor antes. Feliz ano novo. E em silêncio você fala: Deus te abençoe. Encontrou com um colega, seus colegas de trabalho: ei, Deus te abençoe. Encontrou aquele chato, que fica pegando o seu pé, que quer o seu cargo, que tentou puxar seu tapete, que estragou seu relatório. Em vez de você cultivar coisa boa, não. Aprenda com Maria. Maria entesourava. Não fique com raiva. Você vai dizer para ele o quê? Deus sabe o que ele está fazendo comigo, mas que Deus te abençoe. Isso vai voltar para quem? Para você. Vai voltar para você. Então abençoe as pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Segura o folheto com uma mão, com a mão esquerda, e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Segura o folheto com a mão esquerda e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Você vai abençoar esta pessoa agora. Vamos rezar junto com o padre? Vamos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor
faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha que presentão que você recebeu, hein? Jesus tem um presentão, a pessoa te abençoou agora. Opa, estou podendo agora. Tá, qual que é o seu poder agora? Bênção. Você é abençoado para abençoar. Então agora você vai abençoar quem te abençoou. Então agora é a pessoa que está da sua esquerda. Você recebeu a bênção, agora você vai abençoar. Olha que bonito, é filho abençoando o pai, é neto abençoando o avô, é criança abençoando adulto, é um estranho que você não sabe quem é, vai te abençoar agora. Então vamos rezar juntos. E você de casa vai recebendo essa bênção aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Tem coisa melhor do que ser abençoado, né? Agora, com a mão no coração, você vai tomar posse desta bênção, trocando o ti por mim. Então o Senhor me abençoe, o Senhor me guarde. Só você fazer essa mudança aí. Vamos rezar juntos isso. Agora você vai rezar para você. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça brilhar sobre mim a sua face e se compadeça de mim. O Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. Bonito. Amém? Amém. Agora, eu não sei qual cano vai fazer isso. Filma o povo todo aqui para mim. Você vai levantar a mão direita. Nós vamos abençoar quem está em casa. Porque tem gente em casa está reclamando, mas quem é que vai me abençoar? Não, nós vamos abençoar quem está em casa. Então levante sua mão direita. Tem um povão em casa nos acompanhando. Várias vezes quem está aqui. Então com a mão levantada, você de casa receba esta bênção aí e vamos rezar por eles a bênção que está na primeira leitura de Números. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Apesar que eles pegaram a bênção do alto voando. Eu queria assim, mas valeu que a bênção chegou aí do mesmo jeito. Então, gente, número 6 é algo para você marcar na sua Bíblia. Para você tomar posse da bênção de Deus. Eu não sou bobo. Tem um cara, mas não sou não. Eu sei muito bem que a maioria das coisas que eu faço, a maioria de vocês não fazem. Mas eu sei que tem gente que faz. E por esses é que eu fico animado em ensinar. Deixa a sua Bíblia aberta em número 6. Pega uma caneta, marca texto, marca essa bênção lá. E todos os dias, antes de sair da sua casa, não demora 30 segundos. Não é possível que você não tenha 30 segundos para receber esta bênção. Antes de sair de casa, chega na Bíblia, coloca a sua mão e leia. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça brilhar sobre mim a sua face, se compadeça de mim. O Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. E sai para trabalhar, e sai para estudar, e sai para namorar, e sai para passear. Depois você me conta. Precisamos tomar posse da bênção de Deus. Se nós vamos ter um ano feliz ou nem tanto, não é o mais importante. O que nós precisamos ter é um ano abençoado. Um ano com Deus ao nosso lado. E esta bênção irá nos acompanhar. Meus irmãos, eu tenho certeza, tanto quem está aqui no santuário, quanto você que nos acompanha de casa. Se você colocar em prática qualquer coisa que eu disse essa noite, quem não sou eu, é a palavra. Eu fui apenas canal para chegar a você. Se você colocar em prática um dos 4 conselhos do Evangelho, ou talvez algum dos 4, se você receber esta bênção todos os dias, não há como você não ter um dos melhores anos da sua vida. Não há como Deus não entrar na sua história e fazer coisas novas, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê direcionamento e, acima de tudo, que nós possamos contar neste tabuleiro da vida a cada pecinha com a graça e com a bênção do Senhor. Ele está conosco, Ele caminha conosco e com Ele eu já sou mais do que vencedor. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gente,
Você está escutando o que eu estou te falando? Eu estou oferecendo para você esta noite uma chave que se chama liberdade interior. O que as pessoas falam só te afeta se você acolhe aquilo. O que as pessoas te fazem só te afeta se você dá poder para elas. O que as pessoas te desejam só te afeta se você... E cuidado, gente, nem todo mundo que sorri para você é seu amigo. Escutei um dia uma moça inocente, sorridente, boba na verdade, né? Dizendo assim: existem só dois caminhos, um caminho que leva à vida, um caminho que leva à morte. Quais são os dois caminhos? Um caminho leva, outro caminho leva. Responda para si mesmo, porque você sabe a resposta. Só você e Deus que sabe essa resposta, ninguém mais. Qual caminho você tem andado? As suas escolhas têm te levado para a vida ou para a morte? Tinha um homem lá no Canadá, morava numa vila pequenina. De manhã, para fazer o café, ele não tinha lenha, nevando. Ele saiu lá no fundo da casa dele, tem lá as lenhas, né, que eles cortam. A hora que ele foi pegar as lenhas, ele viu que tinha uma cobra quase morrendo no meio do gelo. Ela estava se debatendo e ali ela iria morrer. O homem não pensou duas vezes. Pegou a cobra, ele era muito caridoso, muito amigo de todos. Pegou a cobra, colocou-a no colo, enrolou-a no cobertor. A cobra começou a esquentar, foi sentindo um calor gostoso. Quando a cobra já estava no estado normal, ela não pensou duas vezes. O lançou uma picada na bochecha, foi embora satisfeita e deixou o homem ensanguentado, envenenado, intoxicado. E o cara pensava: que coisa, pensei que o bem seria pago com o bem e nunca com o mal. A história não é boa de escutar. A gente gosta de história de foi feliz para sempre, né? Mas eu quero dizer o que para você? Que tem muita coisa que aparece para você como algo inofensivo, como algo que não vai te fazer mal algum, como aquela cobra quase congelada. O que tem? Está quase morrendo. Aí quando você acolhe aquilo para a sua vida, quando este vício começa a fazer parte da sua vida, quando essas coisas começam a entrar no teu coração, mais cedo ou mais tarde, só querem uma coisa: picar você, envenenar você. Cuidado, eu estou falando para muita gente, Deus usa a minha boca para te alertar, e olha que eu não te conheço. Cuidado para quem você anda contando na sua vida particular. Cuidado para quem você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado para quem você mal conheceu e já é amigo, íntimo, familiar, meu querido. Sociedade por aí, gente, tem muita cobra morrendo congelada. É só você esquentar um pouquinho que você verá para que esta pessoa quer entrar na sua vida. Não vamos pensar como a maioria. As escolhas são minhas, as consequências de Deus. A gente acha isso. Não vou falar o nome, nem estou criticando a pessoa, só um exemplo. Fui visitar um homem no CTI, uma cirrose muito avançada. E ele me perguntou assim: padre, o senhor vai me dar unção dos enfermos? Eu falei: vou, foi para isso que eu vim. E com a unção você não precisa nem confessar, porque a unção perdoa os pecados, esse seu estágio. Ai, padre, Deus vai me curar? Eu falei: vai, a unção cura. Fiz a oração, ungi com o santo óleo, lhe dei a absolvição, fiz imposição de mãos. Aí ele me perguntou assim: ô padre, tá bom, agora me responda, que dia que eu vou ser curado da cirrose para eu sair daqui? Eu não falei, mas pensei, só para beber de novo. Qual é o problema dele? Ele fez uma escolha a vida toda e agora Deus tinha que resolver a consequência. Falei: olha, Deus te perdoa, Deus te cura, Deus te unge, mas o que você está sofrendo não é nada mais, nada menos do que consequência das suas escolhas a vida toda. Cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com quem você anda, Cuidado com o que você tem colocado para a sua vida. A escolha é sua, mas as consequências virão. E não me venha com essa que é Deus. Não, é você. Você escolhe errado, você faz errado, você faz uma lambança. Nós escolhemos aquilo que a gente nem pensa direito. Depois a gente fica com cara de Maria Madalena em Sexta-feira da Paixão. Tadinho de mim. A gente não pode falar, mas a verdade é o quê? Tadinho nada, filho. Escolheu, tá aí, ó. Escolheu, chupa essa manga, a manga é tua. Toma essa batata quente, é tua aí, ó.
Infelizmente o ser humano tem na cabeça isso. São inconsequentes. Enquanto vem a consequência, a culpa é de quem? Posso abrir mais um parênteses rápido? Não vou falar onde nem quando, porque senão a pessoa fala que eu estou tendo lição de moral, e não é isso. Mas eu quero para você entender. Talvez eu tenha, até alguém conheça o exemplo. Um jovem bebeu, e põe bebeu nisso, pecou 2 colegas, indo para Nova Serrana, bateram o carro na ponte, morreram os 3. Eu fui fazer recomendação de um. Hora que eu estou falando, a mãe sofrendo, porque a mãe sofre nessa hora, o filho nem na mãe pensa, me perguntou assim: padre, por que Deus levou o meu filho desse jeito? Aqui está uma prova como que a cabeça das pessoas funciona. A bebida não foi levada em conta, o fazer 160 não foi levado em conta, o dar cavalo de pau não foi levado em conta, o ir para outro lugar sem cinto de segurança, nada disso foi levado em conta. Se bateu e morreu, quem foi? Foi Deus. E as pessoas têm isso até hoje. Mortes que a pessoa causou a própria morte, no velório as pessoas dizem: chora não, foi Deus que levou. A morte tem várias facetas. Na verdade são escolhas erradas, porque a palavra diz: diante do homem está a vida e a morte, o que ele escolher, lhe será dado. Não é o que eu estou falando não, porque Eclesiástico 15, versículo 17, o que o homem escolher lhe será dado. Nada acontece por acaso. Repita: tudo é uma questão de escolha. Tá bom. Consciente ou inconsciente? Consciente, eu quero. Inconsciente, eu não quero. Entendeu a diferença? Consciente, você sabe que quer e chama aquilo para a sua vida. Inconsciente, você diz que não quer, mas tudo que você faz é para que aquilo aconteça. Então você está vendo que aqui infelizmente vai cair muitas crenças negativas, que ninguém aqui é vítima, que ninguém aqui é um coitadinho das circunstâncias, que ninguém aqui é uma vítima do que te acontece. Nós escolhemos o que nos acontece, e nós escolhemos deixar alguém fazer coisas que estraguem a minha vida. Eu permito, eu dou o poder ao outro para me destruir. Ninguém tem poder para atrapalhar o seu dia, ninguém tem poder de atrapalhar a sua vida. Eu dou o poder para o outro. Encontrei com a mocinha aqui na JK, em tempo de sofrer um ataque, porque ela encontrou no supermercado com a ex do namorado dela, e a ex ainda pergunta para ela: ei, como é que tá Juninho? Tá querendo, né? Tá querendo. E ela falou: padre, ela perguntou para me alfinetar. Falei: e aí? Acabou com o meu dia. Falei: olha, então me desculpe, abra o teu olho, que o seu namoro está por um fio. Credo, padre, o senhor tinha que me colocar para cima. Falei: minha filha, a ex do seu namorado, uma pessoa entre tantas que está passando aqui, ela tem o poder de acabar com um dia. Meu filho, quem tem poder de acabar com um dia, para acabar com o seu namoro é questão de um estalo. Ela não tem poder nenhum, minha filha. Ela está com inveja de você, ela está com despeito de você. Na verdade, você deu poder para ela acabar com o seu dia. A questão está na sua cabeça. Você tem baixa autoestima, você se acha menos bonita que ela, e ela, quando pergunta pelo Juninho, na sua cabeça passou 1001 coisas, e você já disse para si mesmo: eu estou por um fio de perder meu namorado. Note que nada está fora de você, tudo está na sua cabeça. Eu dou poder para o outro me fazer mal, eu dou poder para o outro destruir meu dia, eu dou poder para o outro acabar com os meus sonhos. Ninguém tem poder sobre nós, é você que dá poder para o outro. E tem gente que eu vou te alertar: se você der poder para o cara ou para a menina, vai acabar com você. Tem gente que não tem limite, a asa, ó. Você já viu falar de gente que tem asa grande? Meu filho, tem gente que desce que não cabe nessa igreja. A pessoa ela vai crescendo, você dá o dedo que é a mão, tá a mão que é o braço, tá o braço que é a perna que é o corpo, tá o corpo que é a alma, tá a alma que é o espírito, tá o espírito que é a salvação. Ela quer tudo. Você não conhece gente assim não? Quer, só quer. Então para com essa cara sua. Gente, você está escutando o que eu estou te falando? Eu estou oferecendo para você esta noite uma chave que se chama liberdade interior. O que as pessoas falam só te afeta se você acolhe aquilo. O que as pessoas te fazem só te afeta se você dá poder para elas. O que as pessoas te desejam só te afeta se você... E cuidado, gente, nem todo mundo que sorri para você é seu amigo.
Escutei um dia uma moça inocente, sorridente, boba na verdade, né? Dizendo assim: ai padre, eu acho que eu tenho um admirador secreto. Eu falei: ó, que romântico, já não usa isso mais. Por que você acha que é um admirador secreto? Ai padre, ele manda para mim de presente champanhe com vela. Olha que romântico, champanhe com velas, lá na porta de casa. Eu só não entendi a galinha com a farofa. Falei: minha irmã, que admirador secreto, minha irmã? Chuta que é macumba, minha irmã. Gente, o pessoal tá tão carente que ela tá achando que é admirador secreto, gente. Essa é boa. Usei. Essa é ótima. Meu irmão, pelo amor, você conhece gente assim? Tem gente, gente, olha pro padre. Seja inocente, mas não seja bobo não. Tem gente que é bobo. O negócio está na cara, a pessoa só está fingindo que não vê. Tem coisa que não dá para você falar que o outro não está vendo. O negócio está escancarado. E a pessoa, ruim com, pior sem. Oh céus, oh vida, oh azar. Lembra desse desenho? E a Liena Hard? Tudo sabia que ela está errado. Um dia o Lipe é o leão, né? O Lipe falou com ela: aí Hard, tudo bem? Tudo bem, hoje eu acordei legal, só estou com dor na cabeça e um pouco tonta. Ela nunca está bem. Sempre tem gente que é a hiena Hard. Tem até na psicologia síndrome de Hard. Tudo que você pergunta à pessoa, não está bom, sempre está ruim, né? Então cuidado com isso. O homem é livre para escolher a proposta de Deus ou a sua autossuficiência. Quem escolhe a proposta de Deus? Vida. Quem escolhe a sua autossuficiência? Morte. Vida ou desgraça? Repita. Pergunta para quem está do seu lado: qual das duas você quer? Pode perguntar. Qual? Vamos fazer o teste. Quem aqui, quem não quiser vida, quer, você sabe. Quem aqui quer vida? Tá bom. Então pergunta para quem está do seu lado: por que às vezes você escolhe o que vai acabar em desgraça? Pergunta aí. Se você quer vida, por que você escolhe alguma coisa que vai acabar em desgraça? Verdade? Gente, a morte, a desgraça, não é castigo de Deus. Vamos repetir? A morte e a desgraça é resultado das minhas escolhas. Você quer consequência boa? Faça a opção certa. Reza ao Espírito Santo: ô Espírito Santo, tenho que fazer uma escolha hoje, me ilumina, o que eu devo escolher? Tal pessoa está entrando na minha vida, me ilumina se é para ficar, se é para eu crescer, se é para me evoluir, se não. A sabedoria do Senhor é grande, Ele é forte e poderoso, e vê todas as coisas, seus olhos estão sobre os que o temem, Ele conhece todas as coisas do homem. Não conseguimos esconder nada de Deus. Você pode fazer para o outro não saber, para sua esposa não saber, para o seu marido não saber, para o seu namorado ou namorada, para o seu patrão não saber, mas Deus, como que você engana Deus? Eu quero que alguém me responda. Como que você mente para Deus? O que Deus não vê? O que Deus não sabe? E tem gente que faz as coisas escondido, achando que ninguém está vendo. Ninguém daqui, mas alguém de lá. Agora chegou. Até imprimi grande aqui. Deixa eu pôr aqui para o vento não levar meu roteirinho. Vamos, quem consegue ler com o padre? Leia comigo. Vamos lá, quem consegue? Está ventando também. Vamos lá. Deus não mandou a ninguém fazer o mal. Leia mais alto. Nem deu. Isso aqui devia vender desse tamanho para você pôr na porta da geladeira. Ninguém de nós está autorizado a fazer o mal a ninguém, nem a si mesmo. Deus não mandou a ninguém fazer o mal, e Ele não deu ninguém licença para cometer pecado. Tem gente que parece que não tem aquela licença para terceira idade, para em vaga exclusiva, não tem? Tem gente que parece que tem licença para pecar. Não, isso aqui é um pecadinho, isso aqui eu posso. Não, isso aqui é só de relance. Não mandou a ninguém fazer o mal,
nem deu licença a ninguém de cometer pecado. Gente, espero que eu não esteja falando para você, mas se estiver é com carinho para você mudar. Muitas pessoas hoje, e pessoas que vão à igreja, porque quem está lá fora já perdeu, né? Perderam a noção de pecado. A pessoa está sem noção, faz cada coisa escabrosa com a maior naturalidade, rouba com a maior naturalidade, causa escândalo com a maior naturalidade. Eu não estou falando que nós somos santos. Todos nós aqui somos pecadores, mas nós não perdemos a noção de pecado. Eu sei o que eu faço que não deveria fazer, por isso que eu me confesso. Você não confessa? A gente se confessa. Padre, eu vim confessar. Eu tenho meu confessor. Geralmente quem me atende é o Padre Pedro Godin, Monsenhor Pedro Godin, que está lá no São José. Padre Pedro, eu pequei. Ele me orienta. Eu sei que é pecado. Tem gente, tudo é normal. Tudo, se é para ser feliz, vamos estar valendo. Perderam a noção do pecado. Pecam com a cara lavada e ficam gloriando disso. Eu já escutei, assim, rodas, né? Não, cara, tô pegando uma mina ali, piguete, gostosa. E a sua mulher? Não, nem sonha, nem sonha. Os colegas, você é esperto, hein? Consegue ter duas. O que era para falar assim, ô cara, você é casado, você tem mulher, você tem filho? Não, você está certo. E no meio da turma, um cara que diz não, porque é casado, ele é ridicularizado. Eles riem dele, eles o criticam. Quer dizer, você vai agradar a quem? Os homens ou a Deus? A sabedoria terrena ou a sabedoria celeste? O cara vai trocar, fazer uma peça de um computador, de um carro, de um eletrodoméstico. É um trem pequeno, cobra 10 vezes mais. Não te falou que trocou coisa que nem trocou. E quando a pessoa sai, alguém diz, ó, você é esperto, hein, ó, conseguiu 10 vezes mais. Em vez de falar, ô cara, você roubou da pessoa, não. É esperto. O mundo é dos... Não tem essa frase? Então a gente, né? Esperteza, sabedoria diabólica. Filipenses 3, 18 a 19. Muitos andam entre nós. Eles andam aonde? Entre nós, dos quais repetidas vezes eu disse, e agora vos digo chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são? O seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre, é a barriga. Sua glória está no que é vergonhoso, e só cuidam das coisas terrenas. Ô gente, aqui para nós, eu não estou falando de A ou de B, eu estou contando só por alto, quem sabe ler um pingo e letra, né? Coisas que deveria fazer escondido, e a pessoa tinha que ter vergonha de alguém saber, é tema de entrevista, 3 horas da tarde, um programa de domingo em canal aberto. Coisas que deveria ser feito escondido, hoje é tema de livro, é capa de Veja, é capa de jornal. Hoje em dia o pecado virou notícia. O pecado hoje é bonito, o pecado hoje é para ser mostrado. Eu vi uma entrevista, não vou dizer o nome, senão a dita cuja tem direito de resposta. Ela disse abertamente sobre o aborto, eu já abortei 7, e se entrar, eu tiro. E o pessoal bateu palma. Gente, como que aplaude uma pessoa que está falando em público que eu mato 7 e se entrar outro, eu mato? Inverteu. Nós não estamos entendendo o mundo que nós estamos vivendo. Se aparece uma mulher dizendo, eu vivo há 25 anos com meu marido, eu nunca o traí, vai num programa de auditório e fala isso. Na hora todo mundo, eles riem. Quer dizer, vai me dizer que tem alguém em casa, que o pecado hoje é normal roubar, é normal matar, é normal trair, é normal ter adultério, é normal contar segredo, é normal falar do outro, é normal pegar o que não é seu, é normal. Hoje tudo que a gente devia fugir ficou aceitável, comum, normal, né? Teve uma autoridade visitando o presídio, ele foi conversando com todos, e todo mundo falando, tô aqui inocente. Eles me culparam, armaram para mim, cara. Armaram para mim. Vamos levar um papo reto aqui, estou inocente. E ele foi passando, e todo mundo dizendo que era inocente. Numa das celas tinha um cara sentado com a cabeça baixada, rezando. Falei assim, esse aí é o mais santo de todos. Está até rezando. Aí, meu chapa, e você, está aqui por quê? Eu errei. Eu fiz uma escolha errada e prejudiquei muitas pessoas. Aí o cara disse, solta esse cara. Por quê? Ele vai contaminar a turma toda. Todo mundo aqui, ninguém fez nada. Todo mundo aqui, todo mundo está injusto. Esse é o único que admitiu o que fez. Então põe esse cara para fora e fica só que não fez nada. A coisa mais fácil da nossa vida é você convencer a si mesmo de que o pecado não é pecado.
de que você não fez nada errado, de que isso é papo de Bíblia, é papo de padre, é papo antigo, para você ter uma consciência anestesiada. Nós arrumamos fácil algumas desculpas. Vou ler uma coisa. Lá vem bomba, meu irmão. Olha quem está vendo a figura. É uma mulher de calcinha pulando um portão de um motel. E teve alguém para tirar foto ainda. Qual é a notícia? Vou ler. Para conseguir clientes, uma mulher optou pela publicação de um anúncio em um jornal local. Utilizou um nome de Lara, que é um nome fictício, e um telefone diferente daquela que ela usava no dia a dia. E com isso, logo veio sua primeira ligação, o primeiro cliente. Ela não queria ser chamada de prostituta, mas profissional do sexo. A primeira ligação ocorreu justamente no horário que seu marido estava trabalhando. Isso já fez com que ela fosse ao encontro do cliente, pois esperava já ganhar aquele dinheirinho extra. O encontro foi marcado em um local não revelado, e o cliente exigiu que a garota de programa chegasse ao local seminua. Por isso que a mulher está só de calcinha preta. Quase que não estou vendo calcinha nenhuma aqui, né? O que ela não esperava é que o seu primeiro cliente fosse o seu marido, que também não sabia que aquela prostituta era sua esposa. O marido correu atrás dela com uma barra de ferro na mão, pois se sentiu traído. Entretanto, a jovem foi mais rápida e conseguiu fugir pulando diversas cercas. Um curioso registrou a foto, uma setinha, a foto que eu mostrei. A jovem contou em uma entrevista que estava bem e que era uma pessoa muito sem sorte, pois conseguiu realizar esse absurdo. O primeiro cliente dela, enquanto prostituta, foi o marido. Ela relatou que agora quer mudar de vida, porque há uns anos atrás ela buscou um amante na internet e descobriu que o cara era o seu pai. Contou ainda que não serve para ser garota de programa. Irá desistir dessa tal profissão, que a fez passar por uma grande vergonha, porque toda a família dela não tem vergonha e está atrás de prostituta. Isso está no site portal bonafonte.com. É um portal lá de Santa Catarina. A matéria que está, vou fazer questão de plastificar para eu ler nas minhas palestras. Olha que interessante. Não estou falando do fato, olha a cabeça. O marido, que na hora do trabalho contratou uma prostituta para fazer sexo, se sentiu traído porque a prostituta era mulher. E a mulher vai largar de ser prostituta porque ela quis arrumar um amante há uns anos atrás, e quem estava procurando outra mulher era o pai dela. Se você conta isso para quem não tem uma espiritualidade formada, a pessoa fala: gente, isso é normal. O ser humano tem que ser livre, o ser humano ele tem que perdemos o que se chama de temor a Deus. As pessoas perderam o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. Infelizmente, nas escolas e universidades estão ensinando exatamente isso. Não tem certo, não tem errado. O seu jeito é certo. O que você fizer é certo e ninguém pode falar nada. Mas se você quer seguir a Deus, se você quer escolher o caminho que te leva à vida, os mandamentos devem ser respeitados. Deus deve ser ouvido. Você tem que ser uma pessoa boa, não é para os outros não. É para Deus, é Deus quem te vê, é Deus quem te julga o valor. Hoje em dia parece que não há mais pecado, o pecado é ser descoberto. Não importa eu trair a minha mulher, não pode ser descoberto. Não importa eu roubar, eu não posso ser descoberto. Não importa eu fazer traquinagem, eu não posso estar sendo filmado. Quer dizer, não tem mais aquela questão, eu vou escolher o certo porque eu escolhi ser uma pessoa do bem. Eu escolhi fazer aquilo que é correto, eu escolhi fazer aquilo que deve ser feito. Tem uma historinha que eu acho muito interessante, um padre que chegou numa cidade menor, e várias pessoas na praça chorando. Ele foi até a primeira: por que você chora? Meu marido me traiu. Triste. Vi um rapaz chorando. Por que você está chorando? Fui demitido. Triste. Foi até uma moça: por que você está chorando? Meu cachorro sumiu, minha companhia. Triste. E o padre falou: isso aqui estranho, eu estou aqui nessa paróquia há um mês, todo mundo vem chorando nessa praça, e eu estou perguntando todo mundo por que o povo chora tanto. Eu já escutei tudo que é resposta, menos a que eu precisava.
Oi, padre, qual a resposta eu queria escutar que você não escutou? Alguém está chorando e me disse assim: padre, eu estou chorando porque eu pequei, eu entristeci o coração de Deus. Chora-se por perder mulher, chora-se por perder cachorro, chora por ser demitido, mas ninguém chora por pecar. Até se alegra, até conta como se fosse um troféu. O pecado hoje virou tema para a vida de muitas pessoas. O que nós não podemos esquecer é: com Deus não se brinca. Para Deus o pecado é real. Para o Senhor o que é certo, o que é errado. E se você tem sido uma pessoa morna, o que é uma pessoa morna? Eu não sou nem quente na fé, mas eu não sou frio no mundo. Eu fico lá e cá, eu sou morno. O que a Bíblia diz que Deus faz com gente morna? Vomita. Está na Bíblia isso. Quem dera que você fosse quente, ou quem dera que você fosse gelado. Gelado que não conhece a Deus, quente quem tem experiência de Deus. Mas como você é morno, eu vou vomitar você. E o mundo de hoje nos quer mornos. O mundo de hoje nos quer mais ou menos. Vamos para uma historinha para a gente rezar um pouquinho. Eu gosto muito de bichinho de estimação. Eu não tenho, porque minha vida não me permite ter um bichinho de estimação. Senão ele ia morrer de fome e sede, né, coitadinho? Sou doido com cachorro, calopsita, até peixe. Meu peixe morreu também. Aí melhor não ter nada. Mas são animaizinhos que alegram a casa, né? Já foi em casa, a calopsita canta, o cachorrinho deita, põe as patinhas para cima. São bichinhos bonitos. E o menino queria um bichinho de estimação. E ele falou para o avô dele: ô vovô, eu quero um bichinho de estimação, mas que ninguém tenha. O avô falou assim: meu Deus, o que eu vou arrumar de bicho de estimação? Porque tinha uma feira na escola e todo menino tinha que levar um bicho de estimação. E ele queria levar um que ninguém tivesse. O avô não teve dúvida, comprou para ele um porquinho, branquinho, pequenininho, bonitinho, narizinho de tomado, rabinho enroscado, pequenininho, sabe aquele porquinho branquinho? Deu para ele. Ele: um porquinho ninguém tem. E levou o porquinho para a escola. Foi a sensação. Ninguém tinha um porquinho na coleira. Só que o menino estava chateado. Ele soltava o porquinho, tinha uma grama verdinha, o porquinho saía correndo e enrolava na lama. Ele tirava o porquinho, lavava o porquinho, prendia de novo. E o porquinho ficava olhando para a lama. Ele: não, você é meu bichinho de estimação. Passava perto de um lugar que tinha uma comida gostosa, soltava o porquinho para ele comer a ração. Ele ia comer lavagem, só coisa podre. Ele: pelo amor de Deus, olha a sujeira que você fez, que cheiro que você está. Prendia o porquinho de novo. Levaram o porquinho para um lugar que tinha muitas coisas para o porquinho brincar. Ele foi virar lixo, saiu todo fedido. E o menino falou assim: ô vovô, o porquinho eu adoro, mas do jeito que ele é eu não gosto. Ele gosta de lama, lavagem, lixo. O avô falou assim: oh, meu Deus, esse porco vai crescer, esse bicho vai pesar dezenas de quilos, esse porco enorme. O que eu vou fazer? Alguém falou com ele: você pode não acreditar, mas tem um veterinário bom aqui, que ele faz transplante de coração. Tira o coração de porco e põe um outro coração no lugar. Aí ele vai deixar de ser porco. Aí o cara foi lá e falou assim: que bicho você tem aí para tirar o coração desse porco aí, para ele ser um bicho limpinho, que não coma lavagem, que não goste de lixo, gosta das coisas certas e vai amar o meu neto de todo o coração. Ele falou assim: o bicho mais dócil que eu conheço é a ovelha. Você tem aí? Tem. Pode fazer o transplante para mim. O porco ficou lá uns dias, abriu um, matou, tirou o coração, pôs no outro. Depois de algumas semanas ele voltou lá, estava cicatrizado o porquinho, tranquilo. Ele pegou o porquinho, deu para o neto, falou: neto, sai para o porquinho fazer o test drive aí, vê se está funcionando de acordo. Tá bom. Pegou o porquinho, chegou ele perto da lama e soltou. Ele olhou para a lama e correu para a grama verde e deitou. Ele falou: pegou o porquinho, colocou ração e colocou o porco para comer lavagem. Ele cheirou a lavagem, não gostou, foi e comeu a ração. Colocou uma caminha bonitinha, um tanto de saco de lixo, colocou ele perto do lixo, correu e pulou na cama. E o netinho, né? Vovô, muito obrigado, o senhor transformou meu porco. Vovô, agradece a mim não, agradeça a ele, ele que é o veterinário, ele que fez o milagre. Veterinário, muito obrigado, hoje eu tenho o porco do sonho. E o veterinário disse: olha, não agradeça nem a mim, agradeça a ovelhinha que deu o coração para o seu porco. Por que eu tenho que agradecer a ovelhinha? Porque para que o seu porco vivesse como ovelha, a ovelha perdeu a vida dela. Nós estamos no mundo, meus caros, que está nos ensinando a cada dia que nós nascemos para porcaria, que nós nascemos para lama, que nós temos que comer a lavagem, que nós temos que gostar do lixo. E Deus olhou para nós e disse: vou ter que mudar esse coração, vou ter que trocar esse coração. E há 2000 anos atrás,
Deus entregou seu Filho para que uma vez Ele morresse na cruz, Ele morto na cruz, Ele se entregue na cruz, nós tivéssemos um coração de ovelha. E nós não podemos esquecer, para que nós tivéssemos uma vida melhor, a ovelhinha teve que morrer. Jesus teve que ser sacrificado. Vale a pena ter fé, vale a pena esperar coisas melhores, vale a pena saber que você é um filho precioso de Deus. E quando você descobre quem é você e o preço que você custou, eu não sei quanto você custa, mas é caro, viu? Você custou o sangue do Filho de Deus. Quando você sabe quanto que você vale, você vai olhar para muita lama e você vai dizer não. Você vai olhar para muita lavagem e você vai dizer não. Eles vão te oferecer lixo e você vai dizer... Quantos pais sofrem porque criaram seus filhos para serem ovelhas e hoje só querem saber de lama, de lixo, de lavagem? Padre, me dá uma motivada para eu falar não a tanta coisa que o mundo me oferece. E aqui eu vou abrir um parênteses, que é gostoso. É gostoso. E não é pouco não, é gostoso demais. Ai, padre, eu nunca vi um padre falando que pecado é gostoso. Nem é gostoso, é ultra mega delicioso. Por quê? Se não o fosse, não teria interesse de ninguém. Se não o fosse, ninguém pecava. Por isso que o pecado parece aquela fruta atraente do paraíso. Você olha, ela é atraente ao paladar. Está na Bíblia isso. Ela era atraente, ou seja, eu quero. O pecado é bom. Saiba que pecar é bom. Você tem lá sua mulher, todo dia sua mulher. Aí você sai com a novinha, aquela sapecada de iaiá. Ah, eu estou tão feliz. O pecado é gostoso mesmo. Mas se você soubesse o que vai acontecer daqui a uns tempos, se você soubesse a dor de cabeça que você vai ter, o comentário das pessoas, o olhar dos amigos, a decepção dos filhos, o ódio da esposa, você ia pensar assim, ah, se arrependimento matasse. O pecado é bom. Ruim é o que vem depois. E vem. Ruim é quando a conta chega. E a conta chega e você tem que pagar. Ninguém vai pagar a sua conta. Então me dá uma motivada. Qual é uma palavra boa para eu tentar dizer não ao pecado e ser ovelha e não ser um porco? Vamos repetir comigo. Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus tem preparado por aqueles que o amam. Gente, o mundo tem muita coisa boa, o mundo tem muita coisa bonita, construções, lugares, pessoas, comidas, muitas atrações, mas a palavra é clara: ninguém jamais viu, ninguém jamais ouviu, ninguém jamais conseguiu sequer imaginar o que Deus tem reservado para aquele que ama a Deus.